Fala filhão, aqui quem fala é o William Show, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso. O Enem tá chegando, é domingo agora, talvez você esteja aí apreensivo, um pouco ansioso, mas tá tudo bem. Nesse vídeo aqui eu vim te falar 7 hacks, 7 técnicas, 7 dicas, 7 coisas que você precisa fazer no dia da prova se você quer mandar bem e melhorar o seu desempenho, beleza? Mas antes, é claro, né? Antes da gente ir pro vídeo de fato, queria pedir pra você, encarecidamente, com muito carinho e amor aqui do filhão, que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, porque dessa forma você mostra pro YouTube, essa plataforma maravilhosa, que esse canal tem conteúdo relevante, que esse canal aqui tem que bombar mesmo, e aí você me ajuda a crescer, eu continuo publicando mais vídeos, todo mundo sai feliz, como eu sempre digo. Beleza? Então, vamos lá pro hack número 1. Não faça a redação toda de uma vez. É fato que você tem que começar pela redação, tendo em vista que ela é a área do conhecimento do dia 1, mais importante de todas, é o que provavelmente é o que mais tem chance, aliás, no dia 1, é a única área do conhecimento que tem a possibilidade de te dar uma nota igual a 1000 ou muito próximo disso. Então, o que eu recomendo fortemente que você faça para minimizar os erros que podem vir a ser cometidos na redação? Primeiro, a ideia é não faça tudo de uma vez. Pode começar com ela, deve começar com ela, mas é o seguinte, você vai pegar ali o tema, você vai olhar a proposta, você vai pegar e vai começar a escrever tudo que vem na sua mente sobre aquele tema. Você vai fazer literalmente uma tempestade cerebral, um brainstorming ali, vai colocar no papel tudo que você pensa, fatos, estatísticas, argumentos, citações, acontecimentos históricos, qualquer coisa. Aí beleza, cada um tem o seu processo de fazer redação, mas o ponto que eu quero chegar ainda não é esse. Você vai ali e faz o seu esboço, e do seu esboço geralmente você faz um rascunho, certo? A maior parte das pessoas, assim que terminam o rascunho, já começam a passar a redação a limpo. O problema é que como você está ali já há uns 30, 40 minutos, muito envolvido com a redação, você fica achando que tá tudo lindo, que tá tudo perfeito, que o seu rascunho ali foi nota 10, maravilha. E aí, como você tá ali já imerso há muito tempo, você não consegue detectar erros. Então as pessoas às vezes passam a limpo direto e com isso vai junto palavras que se repetem numa linha e depois se repetem na outra, erros de pontuação, de gramática, vírgula, crase, um monte de coisa passa despercebido quando você está ali há muito tempo focado naquilo. Então qual que é a minha recomendação? Eu recomendo muito mesmo que você faça isso. Fez o seu rascunho? Beleza, não passa limpo de primeira, vai fazer aí, ou humanas ou linguagens, vai gastar um pouco do seu tempo aí, da sua cabeça, em outra coisa para você esfriar um pouco todo esse pensamento em torno da redação. E aí, sei lá, você faz 45 questões de linguagens, vamos supor, depois você volta, assim que você fizer as primeiras 45 questões, volta lá na redação, lê a redação de novo. Eu te garanto que você vai encontrar alguns erros ou coisas que podem ser melhoradas ali naquele momento. Você vai ver a vírgula que você esqueceu de colocar, você vai ver uma crase que você colocou errada, você vai ver ali também que repetiu uma palavra ali e outra palavra colar, você vai ver que aquela frase que você escreveu na verdade não tem sentido nenhum, e aí você consegue olhar já com a cabeça mais fria para a sua redação, detecta um monte de erro, corrige, e assim que você corrige, aí sim você passa a limpo. Isso pode te custar 200, às vezes 240, 280 pontos na sua redação, então não hesite em fazer isso, eu tenho certeza que isso vai te ajudar e vai te ajudar a minimizar erros. Segundo hack, é para você economizar tempo nas suas questões. É a melhor forma de fato de você resolver uma questão. A maioria das pessoas faz o seguinte, questão número 2, a pessoa vai ler lá, questão número 2, lê o texto, lê outro texto, analisa a imagem, depois lê a pergunta e aí olha as alternativas, bem linear mesmo, né? Só que aí o que acontece? Parece que é o jeito certo de fazer. Pode até fazer sentido, mas vai te fazer gastar um pouco mais de tempo. Por quê? As pessoas, eu tenho certeza que você vai se identificar também, você vai lá, lê o texto, lê o outro texto, lê o enunciado, lê a pergunta e lê as alternativas. Aí você vê que a pergunta está te perguntando tal coisa, aí você fala, ah tá, então ele quer que eu responda essa pergunta. Então pera aí, deixa eu voltar no texto aqui para ler. Irmão, se você já vai voltar no texto de qualquer forma, você sabe que você vai ler o texto 2 vezes, o que você tem que fazer para economizar o tempo? Às vezes você pode poupar metade do tempo em uma questão. Leu lá, questão 2. Não vai lendo ela linearmente de cima para baixo. O que você vai fazer? Você vai fotografar a questão. É literalmente, dá um passo para trás e entende qual que é o formato da questão. Para você entender assim,
essa é uma questão feita de 2 textos, eu tenho aqui uma pergunta e eu tenho aqui as 5 alternativas e as alternativas são textos. Tá, beleza. Ou então você vai perceber, essa aqui é uma questão, é uma imagem e aí tem um texto e aí eu tenho a pergunta. Provavelmente eu vou ter que relacionar o texto com a imagem, alguma coisa do tipo, ou então às vezes é só uma imagem, você vai bater o olho, essa é uma questão que eu vou ter que interpretar uma charge, um gráfico, seja lá o que for, né? Uma notícia, enfim. E aí, às vezes você vê que as alternativas, elas são números, ou então elas são respostas muito curtas ou respostas maiores. Você já tem que bater o olho e fotografar para você entender mais ou menos o que a questão vai querer que você faça antes mesmo de você ler a questão. E aí, beleza. Você não vai ler agora o texto, não. Você vai ler o seguinte, você vai ler a pergunta direto. Por que você vai ler a pergunta direto? Porque depois você vai ter que ler o texto caçando a resposta dessa pergunta. Então, lê a pergunta, já lê ali as alternativas que você tem, porque aí, quando você vai para o texto, sabendo qual é a pergunta e sabendo quais são as opções de resposta, a chance de você já encontrar a resposta ali, logo de cara, no texto, lendo pela primeira vez, é muito maior. Dessa forma você evita ficar lendo o texto 200 mil vezes até conseguir encontrar a resposta. Lembre-se, você tem 3 minutos para fazer cada questão. Não queira perder tempo nem ficar enrolando. A gente tem que ser muito objetivo. Hack número 3. E esse é bastante simples, muita gente já faz, mas tudo que é óbvio precisa ser dito. Elimine alternativas. Trabalhe com eliminação de alternativas. Por quê? Vamos supor que você não conseguiu entender nada da questão e você vai chutar de qualquer forma. Só que mesmo se você vai chutar, alguma coisa sempre dá para cortar, porque das 5 alternativas, sempre tem uma ou duas que são completamente sem noção. Às vezes uma ali você consegue eliminar também a mais, enfim, tenta eliminar sempre. Tenta eliminar entre 2 e 3 alternativas, porque, pensa só comigo, se você vai chutar e tem 5 alternativas, sua chance de acertar é 20%. Se você trabalha com 4 alternativas, né, se você eliminar uma, aí sua chance de acertar já aumenta para 25%. Se você eliminar 2, vão sobrar 3 alternativas. Sua chance de acertar é 33%. E aí se você elimina 3 e só sobram 2, é o melhor dos mundos, porque aí você está praticamente jogando uma moeda para cima, porque você tem 50% de chance de acertar. E mesmo se você consegue fazer a questão, tenha o hábito de pegar, essa alternativa não faz sentido, risca ela mesmo para ficar mais fácil de você visualizar. Porque às vezes você já desconsiderou alguma alternativa na sua cabeça, mas você não riscou. Aí toda hora que você vai tentar encontrar a resposta, você ainda fica reconsiderando toda vez a mesma alternativa, porque você não entendeu ainda que você já eliminou ela. Então risca, não custa nada, é só um hábitozinho bobo de riscar. Hack número 4, complementando o hack número 3. Se você eliminou algumas questões e está ali naquela dúvida cruel, você tem que fazer algo que pode te ajudar. Se coloca no lugar de quem elaborou a questão. Então você vai ler ali o enunciado, você vai ler a pergunta e tudo mais, você eliminou 3, está em dúvida entre 2. E aquela velha história, parece que as duas são a mesma coisa, ou então as duas estão corretas, é uma sensação péssima. Você fala assim, essa questão vai ser eliminada. Aí você já começa a criar pensamentos mirabolantes e já começa a colocar a culpa na prova de que a prova está errada. Olha só, pouquíssimas questões são anuladas. Então a questão foi pensada certinho ali, tá tudo certo, só vai. Beleza? Então você vai fazer o seguinte, se coloca no lugar do elaborador da questão. Beleza, se eu tivesse elaborado essa questão, o que eu ia querer que essa pessoa respondesse? Mas pensar assim é muito vago, como assim? Pensa comigo, podem ter 2 questões, 2 alternativas que pareçam ser muito iguais, ou as duas pareçam estar corretas, mas você precisa entender qual que tem mais a ver com o texto. Exemplo muito bobo aqui. Alternativa A fala que maçãs são vermelhas e a alternativa B fala que bananas são amarelas. Mas o texto fala de banana. Então qual que é a alternativa certa? É a B, que fala que banana é amarela. Por mais que a maçã seja vermelha, o texto fala de banana. Então pensa sempre que a alternativa certa tem que estar relacionada ao texto, senão não faz sentido. Correto? Hack número 5. Marque a alternativa que parecer para você correta num primeiro momento. O que as pessoas adoram fazer. Talvez você já tenha feito isso e passado muita raiva. Eu tenho certeza que se você já fez, você já passou raiva. A pessoa vê a questão, entende a questão, parece que, beleza, a questão é isso mesmo, ela já marca a alternativa lá que ela acha certa, tá. Aí não sei o que acontece, parece que desce uma entidade na pessoa que ela começa a se questionar sobre a resposta que ela acabou de marcar. E aí ela começa com pensamentos assustadoramente esquisitos para contestar a alternativa que ela marcou, até que no final ela entende que aquela alternativa não deveria ter marcado, ela fica em dúvida no tempo e acaba marcando outra. Qual que é o resumo dessa história? A maior parte das vezes, quando você faz isso, você está deixando de marcar a questão que você
acertou para marcar a questão que você errou. Às vezes pode ser que aconteça assim, de fato, de você não marcar uma errada e marcar uma certa. Mas no fim das contas, a maioria das vezes você vai estar deixando de marcar uma certa para marcar uma errada. Por quê? A primeira questão que te parece a ser a mais correta, ela geralmente é a questão mais correta. Então, por favor, não inventa moda, porque além de você perder uma questão, você ainda está perdendo tempo. Viu a questão? Viu como é que faz? Fez? Acha que essa? Tá tudo certo? Você tem que ser prático. Esquece essa ideia de ficar revisando toda hora, duvidando do seu próprio taco. Confia no seu taco. Se você achou que aquela questão marcou, pronto. Porque senão você começa a pensar, você vai perdendo tempo e ainda acaba perdendo a questão. Você só tem 3 minutos para fazer a prova. Seja objetivo, seja direto. Pá, pim, pô. Pronto, acabou. O hack número 6 também tem a ver com isso do hack número 5 de marcar a primeira alternativa que te parece correta. Por quê? Entenda uma coisa. Você precisa pensar de forma simples. Porque o Enem não tem pegadinha, o Enem não precisa marcar a alternativa incorreta, o Enem, de uma forma geral, ele não vai ficar te induzindo ao erro. Então, pensa de forma simples. Analisou a questão? Lembra lá do que você aprendeu na escola, no cursinho, nos seus estudos e tudo mais? E pô, geralmente o que a gente tem como regra geral lá no momento que a gente estuda é o que vai ser cobrado ali na hora da prova. É o arroz com feijão, é coisa simples. Aí a pessoa vai, marca a alternativa e ela começa a pensar coisas extremamente de cantinho de livro ou coisa que só é falado lá na universidade. Porque, por exemplo, vamos supor que caiu alguma questão sobre doença. Aí pergunta lá qual que é o agente causador da doença, ou quais são os sintomas da doença. Sei lá, tô inventando aqui uma questão. Pra gente que tá estudando ensino médio, geralmente é tudo muito certo. Tal doença causa tal sintoma e tem tal consequência e tudo mais, e é isso, aprendeu, pronto. Mas lá na faculdade, às vezes a pessoa ouviu uma conversinha de uma outra pessoa e entendeu que num caso específico, se a pessoa, de repente, tiver algum outro problema em simultâneo e outras coisas e tudo mais, talvez esse não seja o caso. Aí ela vai lá longe, nos negócios super profundos, para no fim encontrar um motivo para não marcar a resposta, que na verdade é simples. Pensa simples. A gente aprende no ensino médio, em matéria de Enem, é muito preto no branco, é arroz com feijão, é simples, pronto, acabou. Não inventa moda, filhão. Pelo amor de Deus, faça esse favor, porque senão você também vai acabar gastando mais tempo. Ops, tá roncando aí, tio. Que isso? O cachorro ronca demais, velho. Hack número 7. Não perca tempo com questões. Já falei isso algumas vezes nesse vídeo, mas o que eu quero dizer aqui agora é o seguinte: se tiver que pular, pula, não se apegue, não fica ali tentando lutar contra a questão por horas e horas, minutos e minutos, quebrando a sua cabeça, porque isso não é a estratégia correta de se fazer a prova. Deixa eu te explicar uma coisa. Mais uma vez, você tem 3 minutos para fazer cada questão. Se você vê que aquela questão parece ser difícil, geralmente ela é difícil. Se você vê que ela é complicada, geralmente ela é complicada. Arruma um cantinho na sua prova para você anotar todas as questões que você pular. Talvez você não saiba disso, mas pode ser revelador para você. Mas eu vou te falar, as questões difíceis, muito pelo contrário do que muitos pensam, são as questões que valem menos, ponto. Como assim? O TRI acaba fazendo com que as coisas sejam assim. As questões fáceis valem mais ponto do que as questões difíceis. Porque pensa comigo, o que o TRI entende? As pessoas, quando estão estudando, é comum que elas aprendam o básico, saibam mais ou menos ali do intermediário, e nem todo mundo sabe a parte mais aprofundada de um determinado conteúdo. O básico a gente tem ali as questões fáceis, o intermediário a gente tem as questões intermediárias, e o mais aprofundado dos assuntos a gente tem as questões difíceis, que é aquelas que exigem de você um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de sagacidade. O que é normal de uma pessoa fazer? Saber muito bem do básico, não saber saber mais ou menos o intermediário e nem sempre saber o difícil, ou seja, acertar muitas questões fáceis, acertar menos questões intermediárias e acertar poucas questões difíceis. Esse é o natural que qualquer pessoa faça. Agora, se uma pessoa erra várias questões fáceis e acerta várias questões difíceis, o TRI ele pensa assim: uai, como assim? A pessoa não sabe o básico, mas sabe o avançado, então ele entende que isso é uma incoerência, tá? Então assim, questões fáceis precisam ser feitas, precisam ser acertadas, e as questões difíceis, claro, é bom que você faça também, mas é menos pior se você deixar ou se você errar questões difíceis. Então, viu que a questão é difícil?
Viu que vai levar um trabalho danado, vai demorar muito tempo? Pula, anota no cantinho, depois você volta. E aí você economiza tempo e garante as questões fáceis, porque senão você fica agarrando ali nas questões difíceis, chega no final da prova, você percebeu que ainda faltam 15 questões. Aí vamos supor, dessas 15 questões que você ainda não conseguiu fazer e faltam poucos minutos para acabar a prova, 8 questões são fáceis. Isso vai te custar muito caro, isso pode te custar aprovação. Detalhe, quando você vai pulando as questões, anotando lá no cantinho, você precisa lembrar, no final da prova, de voltar nessas questões. Pular a questão não significa que está tudo feito, você só vai deixar para fazer depois. Então não vai fazer na prova achando que está tudo bem, faltam poucos minutos, já vou fazer o gabarito. E aí você lembra, putz, mas ainda faltam 10 questões que eu pulei. Cuidado, lembre-se que você está pulando questões, você precisa voltar nelas depois. Combinado? E aí vai um hack bônus relacionado com o que eu acabei de falar. Reserve entre 15 e 20 minutos para passar o gabarito, né? Porque de nada adianta você fazer a prova inteira, mas não marcar as questões no gabarito. Se você vê que conseguiu fazer tudo, beleza, vai sobrar ali uns 15, 20 minutos, você passa o gabarito, não tem problema. Agora, faltam 30 minutos e você ainda tem que fazer 10 questões. A essa altura, o que eu recomendo que você faça? Fez ali 80 questões do dia e aí faltam 10, faltam 30 minutos e ainda tem que passar o gabarito. Ok, para o que você está fazendo, para de fazer a prova, passa todas as 80 questões que você já fez para o gabarito. E aí, as outras 10 que ainda faltam para fazer, mas falta pouco tempo para você fazer, você faz a questão, marca no gabarito. Faz a questão, marca no gabarito. E aí você minimiza a chance de, por exemplo, fazer 5 questões e não dá tempo de marcar 5 questões no gabarito. Pelo amor de Deus, a gente não pode cometer esses erros básicos. E detalhe, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado mesmo. Se você pula questões e se você toma a iniciativa de passar o gabarito antes de ter feito de fato todas as questões da prova, vai ter ali alguma questão que você não fez. Logo, essas questões não podem ser marcadas no gabarito. Exemplo. Você fez ali a questão 160, não fez a questão 161 e fez a questão 162. Então você fez, não fez e fez. No gabarito, você tem que marcar a bolinha, essa aqui você tem que pular e essa aqui você tem que marcar a bolinha. As pessoas às vezes vão no embalo e aí elas vão, aí a 160 elas marcam a bolinha, a 161 não fez, aí ela pula só na prova, mas aí chega para marcar a 162, ela vai e marca no lugar da 161. Aí imagina se rolar um efeito dominó, você vai marcar todas as questões com uma de antecedência. Aí acabou, você pode desistir do Enem. Então assim, por favor, tenha muito cuidado na hora de passar as respostas para o gabarito. Beleza? Bom, no mais é isso, 7 hacks aí, um bônus para você ficar feliz também. Pensa nessas ideias que eu tô te falando aí e leva isso e faça isso na prova. Isso pode, de fato, definitivamente te ajudar a aumentar a sua nota e também minimizar erros. Eu pratiquei, eu fiz todos esses hacks que eu tô te contando e isso me fez chegar onde eu cheguei, né? 4 aprovações em universidades federais e eu quero muito que você seja aprovado também. Beleza? Se você gostou, mais uma vez, deixe seu comentário aí, me fala o que você achou. Se tem algum hack, mais alguma dica que você quer dar aí para compartilhar com o pessoal, comenta aqui embaixo também, que vai ser uma honra maravilhosa ter o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho e, é claro, não se esqueça também de ser feliz, beleza? Afinal, tamo junto, um beijo e tchau!